Olá, saudações a todos e todas. Professor Roberto Cláudio, professor de História, professor de Filosofia, trazendo a vocês mais uma atividade, mais um assunto, para a gente conversar, nesse momento, que está se aproximando o grande dia, que é a prova da Polícia Militar do Estado do Ceará. Então, para que o sucesso de vocês seja garantido, eu estou trazendo para vocês, pessoal, o complemento de uma aula que, por um problema no vídeo, eu não pude concluir todo o assunto, certo? Então, o assunto que eu vou trazer para vocês hoje é a escravidão negra no Ceará. Um assunto muito importante, historicamente, muito importante também socialmente, ou seja, a questão da sociedade, da integração, a luta contra o racismo, Então tem muitos detalhes, informações, assuntos que remontam desde essa situação em que o nosso país existia escravidão, essa escravidão oficial, legalizada pelo Estado, pela sociedade, e que hoje em dia nós não temos, mas existem problemas ainda relacionados com a cor, com a aparência, com a raça, Então são coisas que a gente tem que conversar, ok? Bom, o nosso assunto, como nós já falamos aqui da aula, é a escravidão negra no Ceará. E a escravidão negra no Ceará, nós temos um ponto crucial, Ou seja, onde e quando aconteceu o pioneirismo cearense contra a escravidão. Nós temos aí na tela o monumento chamado Negra Liberta, lá em Redenção, certo? Aqui no interior do Ceará. Sendo que na época em que ocorreu a libertação dos escravos nessa cidade aí, o nome dessa cidade não era Redenção, se chamava Carape, certo? Redenção justamente por conta de toda essa mudança, todo esse pioneirismo, algo que chamou atenção aqui no Ceará e que outras cidades também foram começando a seguir, vendo que era uma atividade, um elo, um acontecimento inevitável, que era a abolição da escravatura aqui no nosso estado. Pioneiro, vejam lá, viu? Pioneiro, porque o Brasil só libertou os escravos no seu território, o Império, no ano de 1888. O Ceará foi em 1884. Bom, a introdução da escravidão negra no Ceará. Como? Quando o homem negro, o escravo, infelizmente esse termo, a gente vai pronunciar meio que sem muita vontade de falá-la, mas é uma verdade que o nosso país viveu por mais de 350 anos, que foi a escravidão. Então a gente tem que comentar sim e falar sobre esse assunto. A introdução dos escravos aqui no nosso estado, pessoal, oficialmente começou devido a uma atividade mineradora, certo? Quando vocês estudaram e ainda estão estudando, você sempre pensa no ouro das Minas Gerais, Aí vocês sabem muito bem que tanto portugueses quanto holandeses, eles cruzaram esse nosso território, Brasil e também o Ceará, atrás de riquezas minerais, atrás daquilo que eles que pudessem pagar, justificar, compensar os esforços dele de colonização, os esforços dele de brigar com o estrangeiro ou o estrangeiro brigar com o português pela posse da terra, pela exploração da terra, Então, enquanto o ouro oficialmente não aparecia no Brasil, em algumas regiões continuaram sendo exploradas. E aqui no Ceará também, não fugiu a regra, Certo? Então, entre 1756 e 1758, foi instalada aqui no Ceará uma companhia de extração de ouro. É a Companhia do Ouro das Minas de São José dos Cariris, lá no Cariri, certo? Então, essa atividade de extrair, de procurar
Ouro contou com a participação de 69 escravos que vieram de Pernambuco, né? Devido à aproximação ali, o estado ser colado no outro, ser vizinho, né? Então esses escravos vieram para o nosso estado, né? Oriundos do estado de Pernambuco. Então lá eles passaram esse período de 2 anos trabalhando, né, compulsoriamente, obrigatoriamente, né, vocês sabem, né, cerceados, sem direito, sem liberdade, sofrendo maus tratos, espancamento, violência, né, situações que era comum, infelizmente, se ver aqui no Brasil naquela época, né. Então, como a atividade ela não prosperou por conta deles não localizarem o ouro ou os minérios, né, que eles estavam aqui procurando, essa atividade faliu, certo? Então, os escravizados eles não foram libertos, não foram soltos, nem nada, certo? Alguns retornaram para Pernambuco e outros, né, foram vendidos aqui, foram negociados. Então, a gente vai ler aqui para vocês um trechinho da citação aqui. Conforme já citado, as condições climáticas da então província do Ceará não favoreciam muito empreendimentos agrícolas, o que fez com que os senhores de engenho providenciassem formas alternativas de sobrevivência. Essas condições naturais adversas inflacionaram não apenas a importação da mão de obra africana, como também de bens e víveres. Vocês já ouviram falar da seca? Vocês sabem que esse assunto seca é uma das questões que pode pintar na prova de vocês, na hora da prova de vocês. Polígono da seca, a indústria da seca, tá? Tudo isso aí relacionado com a miséria, certo? Mas o clima do estado do Ceará, o clima da província do Ceará, né, no século XVIII, não era um clima que favorecesse algumas atividades essenciais, tipo a agricultura. Né? Essa agricultura básica, alimentar, de subsistência, já que não se produzia para a venda, se produzia para o consumo. Né? Era uma economia de subsistência. Só que os colonos perceberam essa nossa Sina, né? Que é uma região, é uma província, uma capitania que requer muita paciência e muita mão de obra, né, se você quiser alguma coisa. E principalmente essa mão de obra ela não viria para cá barata, era muito cara, valorizada. Até porque não existia o tráfico de escravos da África para o Ceará. Ou era Bahia, ou era Pernambuco, ou era para o Maranhão, certo? Então, para cá não vinha comércio de escravos direto, ok? Bom, já que nós falamos tanto da África, né, nós temos aqui o continente africano, o terceiro maior continente do planeta, certo? São 54 países, sendo 48 dentro do continente, 6 ilhas, são várias línguas que eles se comunicam, né, nesse continente. Nós temos as línguas dos colonizadores, né, português, inglês, francês. Nós temos o próprio alguns países, né, que dominação italiana e tudo, mas a grande maioria fala o inglês, o francês e o português. Mas também, né, a grande maioria fala as línguas, né, nativas, né, as línguas que é chamado colonizador chama de dialeto, né? Só que para eles mesmo é a língua oficial deles, certo? E esse continente, de algumas regiões dele aqui, que a gente vai mostrar agora, partiram a maioria dessas pessoas escravizadas para o Brasil. Essas regiões que a gente está se referindo são essas aqui, a costa da Mina e a costa de Angola. Principais regiões da África, né, de onde partiram os seres humanos escravizados. Escravizados porque, pela lógica, né, mercantilista daquele período, lógica capitalista, né, existia os países ricos e os países pobres, existiam os países que tinham
uma lógica de exploração, de dominação, de dominação racial sobre os outros países. Então, para eles, era mais fácil, né, impor aos países africanos, né, aos povos africanos, essa dominação. Né? E muitas vezes era dominação racial, era uma dominação cultural, religiosa. Tá? Então, era uma exploração de várias formas. Então, você percebe que na costa da Mina, na costa de Angola, de onde partiu os principais grupos humanos que vieram da África para o Brasil. Agora, qual é a diferença aí? Né? Principalmente, muitos dos escravizados, pessoal, eles eram escolhidos ainda muito jovens, ou crianças ou adolescentes. Vinham adultos? Vinham. Mas se chegou a uma conclusão que a média de vida do escravizado aqui no Brasil era de 25 anos. Então eles tinham que trazer, pensando nessa lógica, né, de exploração, de dominação e de maus tratos, pessoas, grupamentos mais jovens, para ter uma maior resistência àquela forma de exploração e de dominação. Tá? Então você vai ter pessoas que vão estar aptas para a agricultura, aptas para a pecuária, aptas para a metalurgia, aptas para trabalhos, serviços domésticos, né? Nós vamos ter os boçais, nós vamos ter os grupos, os ladinos, né? O boçal é aquele escravizado que chegou, desembarcou há pouco tempo e, infelizmente, é passar por algumas formas de tratamento, né, para que ele se adapte, né, mais rapidamente à sociedade. Já o ladino não, ele já percebeu através dos maus tratos, né, do sofrimento e do próprio exemplo que ele percebia dos outros, a forma como ele tinha que se comportar. Mas isso não quer dizer que não existia resistência. Existia resistência desde o momento da captura lá no continente africano, durante o próprio transporte, né, até o local onde ia ser embarcado, nos navios negreiros e aqui nos desembarques. Então a resistência ela é secular. Ela não foi uma resistência somente de movimentos sociais, de palavras, não. Foi uma resistência física também e cultural, certo? Bom, a crise da escravidão no Ceará, causas. Se nós tivemos a questão aqui da introdução, né? Nós sabemos aqui, falamos agora há pouco sobre problemas climáticos, né? Que estão relacionados com a valorização, o inflacionamento, né? A dificuldade de aquisição dos escravizados. Por exemplo, nessa lógica, pessoal, capitalista, Bahia, Pernambuco, Rio de Janeiro, São Paulo, as pessoas tinham, em Minas Gerais, tinham mais condições de possuírem um cativo, um escravizado. Agora, nas regiões aqui, na região do Nordeste, nas províncias, né, aqui do Nordeste, já tinha mais dificuldade, por conta dos problemas, né, econômicos, e a economia basicamente na base da agricultura. Quanto mais produzisse, mais rendimentos. Quanto menos produzisse, essa queda da produção está relacionada com o clima, menos rendimento. Né? Então, no segundo momento, com o surto da lavoura algodoeira, ou seja, com a produção, com o aumento, com o crescimento, né, com a demanda estrangeira, né, pelo algodão, ainda em meados do século XVIII, acentuou-se uma demanda de mão de obra, configurando-se uma maior presença do trabalhador livre. Ou seja, algumas atividades elas não requeriam obrigatoriamente, compulsoriamente, a participação do negro, do escravizado, certo? Poderia ter, lógico, mas não em proporções assim que você diga que aqui, nesse momento, nessa região, ele é fundamental, ele é essencial, certo? Devido a alguns campos, devido a alguns espaços, né, grandes, então a participação do escravizado era diminuta. Então havia a participação de outros elementos, de índios, de caboclos,
de mestiços, de brancos pobres, certo? Então havia toda uma leva, né, de trabalhadores. E vocês sabem muito bem, já falamos também sobre a questão da pecuária e do algodão. Na pecuária, muito foi utilizado o índio, que era o desbravador, o conhecedor da região, era a pessoa que já tinha uma certa contato com a natureza, né, local. Então ele era uma pessoa que era adaptada para o clima, certo? Enquanto que o negro, né, o escravizado, além dele ser importado, né, ou seja, o cara faz investimento nele de lá para cá, paga tanto o tráfico, né, quanto impostos para a coroa, ele também, aqui, ele se rebelava, né? Não estou justificando que ele não deva se rebelar. Lógico que ele se rebelava, era um direito natural dele, né? Porque ele nasceu livre. Mas, para o proprietário, né, ele perder uma peça, né, que era a expressão que se chamava, era uma peça, é daí que vai surgir o quê? Os quilombos, né? Essa fuga, essa revolta, esse amotinamento, né? Vão surgir os quilombos, né? Que vão gerar inúmeras perseguições, revoltas, e o mais comum, o mais tradicional que todos vocês devem conhecer é o quilombo de Palmares, né? Então, no século XIX, na década de 1860, período de novo incremento da cotonicultura, ou seja, por conta da Guerra Civil Americana, os ingleses se viram obrigados a procurar um outro fornecedor, e o fornecedor foi o estado do Ceará, né? A província do Ceará, na verdade. Período de novo incremento da cotonicultura, a entrada de escravos para o Ceará já não acontece. Por quê? Porque os ingleses haviam criado uma lei, a Lei Bio-Aberdeen, que ela dizia o seguinte: onde fosse encontrado um navio negreiro, tanto embarcando quanto desembarcando escravos, tanto a carga, a tripulação e o navio ia ser apreendido, né? A tripulação ia ser levada para a Inglaterra, ia ser julgada, condenada lá, tudo, né? E ia ficar preso. E o navio ia ser apreendido e ia ficar à disposição da Marinha Mercante Inglesa, tá? Então, o Brasil, Dom Pedro II, né, vendo essa situação aí, eles começaram a diminuir, né, a quantidade de escravos embarcados para o Brasil, até que em 1850 surgiu a lei Eusébio de Queiroz, que acabava definitivamente com o tráfico negreiro, tráfico, né, transatlântico, né, ou seja, da África para o Brasil, né, via o Oceano Atlântico. Então encerrou. Mas aí é o seguinte, alguns estados, algumas províncias naquele período estavam começando a ter problemas com a questão da falta de mão de obra, certo? Então, quem estava carente de mão de obra foi procurar quem estava sobrando. E a província do Ceará era das regiões do Brasil que estavam sobrando escravizados, certo? Então, vieram escravos para São Paulo, para Minas Gerais, para o Rio de Janeiro, certo? Se espalhou toda a região, certo? Então não esqueça, 1845, Bio-Aberdeen é uma lei inglesa, em 1850, a lei Eusébio de Queiroz, né, que acabava com o tráfico de escravos da África para o Brasil. Já era um documento regido pelo Império Brasileiro, mas para abastecer a falta de mão de obra nas regiões, principalmente do sul, começou o chamado tráfico interprovincial, né? Ou seja, os escravizados passaram a ser vendidos daqui para lá. E aí o que vai acontecer? O Ceará foi um dos mais exportados cativos, né? Daqui para lá. Porém, dois acontecimentos foram capazes de acelerar essa queda, né? Ou seja, de colaborar, né? Para a baixa, né? Do número de pessoas aqui no Ceará. A Guerra do Paraguai e a Grande Seca, né, dos Três Setes, 1877, 78 e 79. Bom, esses aqui são os fatores que aceleraram o fim da escravidão, a Guerra do Paraguai e a seca dos Três Setes. Primeiramente, a Guerra do Paraguai, pessoal,
Lembro que o Brasil não tinha um exército permanente, definitivo. Nós tínhamos, né, a chamada Guarda Nacional. Essa Guarda Nacional, vocês se lembram do coronelismo, nós já falamos na época do governo do Nogueira Scioli, nós falamos também agora na questão do governo dos coronéis aqui no Ceará, né, o Vigílio, o Adalto Bezerra, o César Calles, né? Então, a expressão coronel, né, coronelismo, certo? Então, os coronéis, quando eram convocados, ou os seus filhos, eles mandavam os escravos no lugar deles, davam a alforria, o escravo ia lutar no Paraguai, né? E, de repente, os paraguaios se surpreenderam quando viram que o exército brasileiro era formado por negros, né? Muitos, né, soldados. Então, o que eles disseram? Chamaram a tropa brasileira, né, de macaquitos. Até hoje, é uma expressão racista, né, que é muito divulgada, né, pelos paraguaios quando os brasileiros chegam lá, certo? Então, a Guerra do Paraguai, com a questão dos soldados saírem daqui, da província do Ceará, para o fronte de batalha, né, que era no outro país. E também muitos não terem vindo, né, terem ficado inutilizados, né, por conta da guerra mesmo, né, terem sofrido algum problema, né, físico, né? Então, nós temos aí também essa questão. E, por fim, nós temos aqui a questão da seca dos 37, 1577, 78 e 79. Né? Ou seja, uma seca, uma calamidade pública, fome, doenças, né? Que causaram tanto uma alta mortandade aqui no Ceará, né? Mortalidade infantil em relação a esse problema altíssimo. E aí nós vamos ter também um outro detalhe. Nesse momento aí, as províncias do norte, o Amazonas, o Pará, estão passando pelo chamado surto da borracha, ou o látex. Né? E eles começam a mandar escravos daqui para trabalhar lá também nessa atividade. Então você percebe, né, que a diminuição da mão de obra cativa aqui no Ceará se deve à Guerra do Paraguai, à venda dos escravizados para o sul e para o norte, certo? Trabalhos que não necessitavam de mão de obra escrava, a pecuária e a própria cotonicultura. Já falamos, já explicamos, né? Você vê pela própria foto, pela própria imagem, o vasto campo, o espaço, né, que tem que ser desbravado, preenchido, tanto pelo vaqueiro, quanto pelo próprio a pessoa que vai recolher, né, a questão do algodão. Né? Então, é um espaço muito grande, variado, e se você colocar uma pessoa escravizada aí, logicamente ela vai pensar em fugir, né? A não ser que você tenha o capataz, né? Um capitão do mato ali presente mesmo, né? Atento, né? Para que não ocorra nenhuma fuga. Bom, então nós vimos que com o problema da Guerra do Paraguai, o problema do próprio das leis, né? 1845, Birdim, Eusébio de Queiroz, 1850, os escravos sendo vendidos para o sul, sendo vendidos para o norte, os que restaram, que ficaram aqui, tá? Então começou um movimento na nossa província para acabar com a escravidão, né? Então surgiram várias lideranças e surgiram várias sociedades, cada uma delas, né, com uma pretensão de acabar com a questão da sujeição do homem com outro homem, né? Trabalho escravo, trabalho cativo, trabalho compulsório. Então, nesse momento aqui no Ceará, surgem as primeiras sociedades libertadoras. Quais, professores? Cite algumas aí. Pronto, está aí na sua frente, está aí na sua telinha, está aí na tela do seu computador, do seu celular, do seu tablet, né? Perseverança e Porvir, a Sociedade Cearense Libertadora, né? Que tinha até um jornal, o Libertador. Aí nós temos aqui o Centro Abolicionista, Democracia e Extermínio, Cavaleiros do Prazer, Cearenses Libertadores, ou seja, o movimento feminista também, né, atuando. Então, são várias expressões, né,
que vão começar a pensar também nesse abolicionismo. Jornal aqui Libertador, né, que pertencia à Sociedade Cearense Libertadora, tá? E aí vão começar a pontuar, né, os acontecimentos abolicionistas, né, que vão levar até a abolição mesmo da escravidão. Primeiramente, no dia 27 de janeiro, 30 de janeiro, dia 31 de janeiro de 1881, acontece a primeira greve dos jangadeiros aqui no Porto de Fortaleza, certo? Não era no Mucuripe, não, era aqui na Praia do Peixe, tá? Aqui um passeio público, descendo ali, você vai encontrar ali até o chamado Poço da Draga. Ali nesse primeiro acontecimento aí é que vai surgir essa frase famosa: nos portos do Ceará não se embarcam mais escravos. A segunda greve, né, segundo motim, já vai ser no mês de agosto. E aí vai entrar o nosso grande personagem, que é o Dragão do Mar. Só que esse nome, né, Dragão do Mar, ele não ganhou nesse momento, não. Ele vai ganhar depois. Porque até então ele era chamado como Chico da Matilde, certo? Depois que ele ganhou fama, notoriedade devido a participar desse segundo movimento, aí sim é que ele vai ganhar o nome, o apelido de Dragão do Mar. Aí, vamos lá. Já falei que 1º de janeiro de 1883, a cidade de Acarape, a Redenção, torna-se a primeira vila do Brasil a libertar os seus escravos. Eram cerca de 26 a 30 escravizados, não lembro a quantidade, mas eram poucos. Foram comprados. As associações, né, compraram a alforria deles. É essa queixa que vai acontecer, pessoal, porque muitas pessoas foram comprar a alforria dos escravos, ao invés de dar a liberdade deles, muitos escravos também ficaram amarrados pelos proprietários, dizendo, vou libertar fulano de tal, mas fulano de tal tem que me servir durante 5, 10, 15 anos ainda. Então o cara estava livre como? Se ele não podia largar aquele senhor que ele estava ali sendo devendo ainda, né? No dia 24 de maio de 1883, fim da escravidão em Fortaleza. 25 de março, né, de 1884, a província do Ceará declara extinta a escravidão no seu território. Então essa data se tornou feriado, é a chamada Magna Carta, tá? O principal documento, o maior documento, tá? Que é o que fala sobre o abolicionismo. Aí sim, né, a província do Ceará recebeu o título de Terra da Luz. Nada a ver com clima, nada a ver com sol, nada a ver com luminosidade, mas com dar luz, né, pioneirismo, acabar com a escravidão. Mas tivemos um detalhe, pessoal, isso aí é capaz de cair na prova de vocês. Mesmo após a promulgação da lei, tá, que extinguiu a escravidão no Ceará, a cidade de Milagres manteve-a em seu território, tornando ainda cativos ainda 298 escravizados. Tá? Só foram libertos no dia 31 de dezembro de 1886, ou seja, 2 anos depois da declaração do fim da escravidão aqui do Ceará. Se fala também, né, que foi devido à comunicação, né, Jardim é lá no Milagres, perdão, é longe, né, aqui da capital, né, mas também se fala que o próprio proprietário deles, né, que era uma pessoa era um juiz, uma pessoa importante, né, não quis dialogar, mas depois acabou cedendo, né. Bom, eu trago para vocês aqui, para vocês analisarem essas duas imagens, Descobrimento da América e Abolição aqui no Ceará. São imagens pintadas por artistas diferentes, em épocas diferentes. Aí você percebe que nós temos aqui a presença do homem branco em todas as cenas, né? Tanto aqui na América quanto na abolição da escravidão no Ceará. E você percebe aqui o encontro das 3 raças, o branco, o índio e o negro. E você vê que somente um permanece em pé, branco. E o negro e o índio, né, estão ali ajoelhados, agradecendo, clamando, né? Ou seja, prostrados. Então, nós temos também essa questão do próprio racismo dentro das obras, né? Retratando que o branco fez um grande favor, uma grande contribuição, que os outros estão assim rendendo homenagem porque reconhecem a importância, né? Logicamente são obras, quadros que você tem que discutir, né, depois.
Magna Carta no Ceará, 25 de março, fim da escravidão no Ceará. Okay? Feriado estadual. O herói, né, do abolicionismo cearense aqui, o Dragão do Mar, o herói esquecido, ele lutou contra a escravidão e hoje é pouco reconhecido. Né? Eu já falar para vocês por quê. Ele ganhou essa homenagem, né, pessoal, do governo do estado, né? Por exemplo, ele ganhou uma estátua, né? Ou seja, Francisco José do Nascimento ou Chico da Matilde, conhecido por Dragão do Mar. Quem colocou esse nome Dragão do Mar no Chico da Matilde foi o José do Patrocínio, tá? Um libertador, né? Negro também, mas que chamou o Ceará de Terra da Luz e também ilustrou, né, o nome do Chico da Matilde como Dragão do Mar. O estado do Ceará, para homenagear o Dragão do Mar, ele colocou esse espaço, né, de lazer, de entretenimento, de cultura, como Centro Dragão do Mar, certo? Centro Dragão do Mar de Arte e Cultura, lá na Praia de Iracema ali, né? Vocês devem conhecer. E aqui, pessoal, é o túmulo do jangadeiro Dragão do Mar. Ele morto em 1914, foi encontrado somente em 2020. Tá? Ou seja, tem um historiador que está trabalhando em cima do abolicionismo aqui e a escravidão no Ceará. Então, ele, dentro da pesquisa dele, né, ele estava tentando localizar o túmulo do Dragão do Mar. Passou anos procurando até que ele encontrou no ano passado. Tá? Se você quiser visitar, se um dia quiser, né, conhecer, você chega lá na administração, assim, eu quero conhecer o túmulo do Dragão do Mar, aí ele vai lhe dar o endereço, né, vai lhe dar a quadra, o jazigo, a rua, né, tudinho é fácil. Eu fiz assim, essa foto aí é minha, tá? Eu como historiador tive curiosidade também de conhecer o túmulo do Dragão do Mar, certo? Patrimônio africano em Fortaleza, nós temos a Igreja do Rosário, né? Ali no centro, Praça dos Leões, tá? De 1730. É uma igreja que, segundo a história, né, foi, não essa daí, mas uma capelinha foi erguida por um escravo e homenageando a Nossa Senhora do Rosário, né, 1730. Nós temos a Unilab, a Universidade da Integração Internacional da Lusofonia Afro-Brasileira, lá em Redenção, aqui no Ceará, e nós temos outra lá na Bahia, que agora está me falhando aqui o nome, mas são duas universidades fundadas pelo ex-presidente Lula, né? E que, de acordo com ele, era uma espécie de pagamento, né? De uma dívida histórica que o Brasil tem com a África, né? Tem com o continente, com os povos africanos, certo? Festa de Negros em Fortaleza, nós temos aqui o maracatu, certo? Nós temos duas ilustrações aqui tratando sobre essas festas de negros em Fortaleza. Placas lembrando as datas abolicionistas. Rua 24 de maio, aqui em Fortaleza, né? Ou seja, 24 de maio de 1683, fim da escravidão em Fortaleza. 13 de maio, né? Fim da escravidão no Brasil, tá? E nós temos aqui as comunidades quilombolas no Ceará. Para quem acha que... Tem pessoas que ainda dizem que no Ceará não tem negros. É você olhar para a população, para o rosto, para a fisionomia, né, para a estética, para o cabelo, para a aparência, para várias coisas que você vai perceber a presença negra, né, nesses corpos. Eles não são invisíveis, eles não são negados, a não ser que você negue, a não ser que você invisibilize eles, né? Mas estão aí presentes. Tá? E nós temos aqui cerca de 80 comunidades quilombolas em todo o Ceará. Aqui são as fontes que nós trabalhamos e nós encerramos aqui, né, galera? Essa aula, que era só uma aula complementar, mas eu estou vendo aqui que passou de 30 minutos, certo? Eu sempre falo demais, eu espero que eu tenha sido compreendido por vocês aí. Eu agradeço aqui a participação de vocês mais uma vez e vamos interromper esse assunto e aquela recomendação, né? Se curtiu, dá o likezinho aí, né? Curte. Se gostou, compartilha com algum colega, certo? E lembrando, próximo ano, aqueles que não conseguirem ter sorte, né? Ou então os que vão fazer outro concurso, principalmente da Guarda Municipal,
eu estarei à disposição de vocês para ajudar todos vocês, tá ok? Um abraço em todos. Até mais.